Fala galera, saudações vascaínas, estamos aqui para esse pós-jogo de Vasco e Flamengo, né? Todo mundo já sabe a surra que o Vasco acabou tomando do Flamengo, quem sofre é o torcedor, né? E a gente vai estar trazendo aqui não só o jogo, mas tudo que eu acredito que tem que mudar no Vasco, enfim, mais um desabafo também. Mas antes disso, peço para você deixar o likezão aí, que ajuda a gente bastante. Se inscreva no canal, comenta também, quero saber a sua opinião dessa vexame que foi hoje, né? O jogo do Vasco. Compartilha esse vídeo, joga nos grupos de WhatsApp e vambora esse vexame que o Vasco passou aí no dia de hoje contra o Flamengo. Galera, vamos lá. O Vasco, a gente sabe que tem um elenco muito abaixo do Flamengo hoje. A gente está cansado de saber disso, a gente está cansado de entender essa atmosfera que acontece hoje, essa diferença que tem entre Flamengo e Vasco, entre Vasco e Flamengo, né? Tanto financeiramente, tanto na qualidade do elenco. A gente sabe que a diferença é muito grande. Mas é o seguinte, pra ser sincero com vocês, eu não tô nem puto com a derrota, né? Obviamente que 6-1 arrebenta qualquer torcedor, né? Mas eu não tô puto com a derrota, eu tô puto com o corpo mole que foi feito. Eu acho que não dá pra você perder de 6-1 e você ficar rindo pro cara. O cara passando por lado e você não conseguir fazer nada, né? E hoje o Vasco mostrou mais uma vez que vai estar brigando para não cair novamente, e sendo um candidato fortíssimo a cair. Esse que é o pior de tudo. Ah, Diego, mas o Flamengo é melhor que o Vasco. Tá, o Flamengo é melhor que o Vasco hoje, sim, você tá careca de saber disso. Mas, sendo bem sincero, o Flamengo não fez nem força no jogo de hoje. O Flamengo não fez força para chegar no 6-1. O Flamengo não pressionou o Vasco da maneira que costuma pressionar quando joga uma Libertadores, como joga a Copa do Brasil, por exemplo. E aí? O Flamengo não fez força para jogar. Simplesmente o Vasco fez 1-0, né, com o Verratti ali aos 8 minutos. Uma bola, um golaço do Verratti. Ele e o Jardim são os únicos que para mim salva nesse elenco do Vasco. O resto para mim, cara, vou tá passando aqui jogador por jogador depois. Mas depois disso a gente recuou de uma tal forma que a gente nunca recuou antes. A gente já tinha recuado feio em outros jogos, mas esse jogo foi demais. A gente trouxe o Flamengo para o nosso campo e acabou que, cara, aí sobra, né, qualidade técnica e tática dos jogadores do Flamengo, que são bem superiores que a do Vasco. E as coisas foram acontecendo aí de uma forma que não teve como segurar, né? Veio ali no primeiro gol, numa falha, na minha opinião, né? Não digo nem do Maicon, né? Mas uma falha de marcação do Galdames, que deixou o Cebolinha cortar pro meio, fazer aquela palhaçada toda, ainda conseguir bater. O Jardim coberto caiu para tentar fazer a defesa, não fez. O segundo gol para mim, falha do Pumita, né? Que também já tá por aqui. O Puma. Não sei como que ele já foi para 2 Copas do Mundo. Não sei como que esse cara foi para 2 Copas do Mundo, né? Depois dele o Arrascaeta, enfim. As coisas aconteceram de uma tal forma ali que não deu para entender muito bem, né? O Vasco fez uma péssima partida, mais uma vez. Não jogou nada. Para mim, na minha opinião, a gente vai tá mandando o Pacheco embora daqui a 2, 3 meses. Anota aí que eu tô falando para você. No primeiro jogo dele, no clássico contra o Flamengo, a gente já deu a perceber que ele já faz o mesmo que todo mundo. Ah, Diego, mas ele não tem elenco. Tá, beleza. Mas o cara coloca para jogar do mesmo jeito, com a mesma posição, com o mesmo tudo, com a mesma tática. Não dá para entender. Não dá para entender, de verdade. Ele teve 10 dias para poder treinar. A gente esperava pelo menos um time mais aguerrido. O time não tem raça, não tem vontade. Isso passa pelo comando. Pode ser que os jogadores que estiveram lá, que estão no Vasco hoje, não sentiram força,
né, no treinador Álvaro Pacheco. E eu também acredito que sim. É um cara que vem no trabalho de equipes bem mais inferiores que a do Vasco. Aguentar uma porrada dessa aí não vai durar muito tempo. De verdade. Quero muito estar errado. Quero muito de verdade estar errado. Quero muito de verdade estar aí daqui a 2 rodadas, 3 rodadas, está falando bem do Álvaro Pacheco, mas eu acho, na minha opinião, que não vai dar, não deu liga, o trabalho já tá dando sinais aí. Ah, é muito cedo, Diego. Tá, mas tudo que a gente viu do Vasco hoje em dia, o Ramon Dias, por exemplo, a gente viu que na primeira partida que a gente perdeu pro Atlético Paranaense lá no Paraná, na estreia do Ramon Dias, a gente viu que o time tinha pelo menos uma postura diferente. E com o Álvaro Pacheco a gente não teve uma postura diferente. Né? Eu não gosto de. Não tô tentando não. Como é que se diz? Comparar um trabalho com o outro, até porque o Ramon Dias já foi embora, né? Mas chega uma época, chega uma etapa que fica muito. Que não dá para não comparar, né? Uma derrota na estreia do Ramon Dias lá no Paraná contra o Atlético Paranaense, num gramado que a gente não está acostumado a jogar, com uma equipe que já está formada há muito tempo. A mesma história que tem desse jogo de hoje, né? Lá pelo menos a gente teve a postura de que as coisas iriam mudar. A gente, se eu não me engano, a gente perdeu 2 seguidas depois que ele chegou ainda. A gente perdeu uma para o Atlético Paranaense. A outra partida eu esqueci para quem foi. Mas a gente acabou perdendo também. Daí em diante a gente começou a andar. A gente viu pelo menos uma mudança de postura do elenco. E com o Álvaro Pacheco a gente não viu isso hoje, né? Contra o Flamengo. Por mais que o Flamengo tenha um elenco superior, o Flamengo não fez força para fazer 6 gols no Vasco hoje. É vergonhoso isso que está acontecendo. É vergonhoso. Os jogadores deveriam ter vergonha na cara, cara. E pedir para sair, mano. E assim, de verdade. Chega lá e fala, pô, não dá, eu vou meter o pé daqui. Tem que ser assim, cara. Tem que ser homem. Admitir que as coisas estão erradas, que não tá dando certo trabalho no Vasco, e sair do Vasco. Né? É ruim você ter que falar isso assim, mas, cara, não tem muito pra onde correr. Né? Aí botou um cara que não conhece futebol brasileiro, botou um cara que chegou aqui de uma final de temporada lá, colocou um cara que não conhece os jogadores no primeiro jogo para dar essa patinada que deu hoje aí. Cara, dificilmente o Álvaro Pacheco vai continuar no elenco na frente do Vasco da Gama. Quando mandou Ramon Dias embora, eu falei que a gente teria mais ou menos ainda mais 2 trocas de treinadores. Né? E essa aí, pelo menos, eu já tô já meio que encaminhando para vocês aqui que vai acontecer. Por tudo que a gente vê de Vasco, acompanha Vasco, respira Vasco, é isso aí que a gente está vendo aí, isso não vai dar certo. Não vai dar. Não tem como. O cara teve 10 dias para treinar, ele colocou exatamente o mesmo time, mudando 2 peças ali que a galera também não gosta muito, que já sabe que não deu resultado, e as coisas vão continuar da mesma forma. O time hoje não brigou, o time hoje não lutou, o time hoje não correu, o time hoje não teve raça. Tirando o Verratti, cara, o Verratti tem dó do Verratti. Tenho dó do Verratti. Como é que o cara corre daquele tamanho todo? O cara ele tá ali pra fazer gol, mano. Ele tá ali pra fazer gol. O cara corre, o cara marca, o cara dá carrinho, o cara pula, cabeceia, o cara faz tudo, mano. E não tem alguém. É difícil, cara, é difícil, mas o Flamengo hoje é muito superior, assim, no Vasco sem fazer força. O Flamengo não fez força para ganhar do Vasco hoje. Foi muito desagradável ver o jogo de hoje do Vasco, né? A escalação do nosso querido, né, Álvaro Pacheco foi o seguinte: Léo Jardim no gol, não tem que falar do Léo Jardim. Acho que os 6 gols que foi tomado ali, acho que o gol do Pedro, acho que ele poderia ter pego, né? Ele saiu meio em falso ali, né? Acho que daria para ter pego, mas eu não coloco o resultado na conta dele. Eu acho que se não fosse ele, tinha sido mais, tinha sido uns 10, né? Infelizmente não deu para ele, né? O Michael começou até bem, mas depois caiu de rendimento, entregou 2 paçoca ali. João Vitor, na minha opinião, o João Vitor foi vendido pelo lance do Léo Pelé,
que tocou a bola para ele na fogueira. Ele acabou dando o carrinho, chegando atrasado e acertando o De La Cruz ali, quase machucando o De La Cruz. Graças a Deus não aconteceu nada de grave, né? Mas acabou vendendo, o Léo acabou vendendo o trabalho do João Vitor ali a vaga foi pro brejo, né? Não coloco a culpa no João Vitor, né? Para mim o Léo foi imprudente ali naquele lance de ter tocado a bola muito na fogueira ali, foi muito esquisito, né? Puma Rodrigues, cara, não dá, vou nem comentar porque é foda olhar para a lateral direito do Vasco e ver Puma Rodrigues, é muito ruim, né? Galdames morto em campo, perdido, esforçado até, mas perdido em algumas situações. Lucas Piton, pouco lúcido, né? Fez o arroz com feijão muito porco ali, também não deu muito certo. Ryan sentiu, precisa entrar no profissional, Ryan. Você precisa entrar no profissional. Fazer gol no Flamengo na base é muito mole. É muito fácil. Meter gol na base do Flamengo é muito fácil. Agora que você virou profissional, que eu quero ver. É agora que a gente quer ver você fazer o que você fazia na base. Sabe? É muito ruim a gente ver uma peça nossa de casa, que a gente cuida, que a gente acompanha, que a gente torce, que a gente tá ali. Coisa o cara chega no profissional, a gente chega com aquela expectativa lá em cima, o cara vai lá e amarela, que nem você amarelou. Eu acho que tá faltando sangue, tá faltando vontade, tá faltando espírito de Vasco da Gama, eu acho. É isso que tá faltando, para você conseguir algo melhor aí. Não só na sua carreira, porque desse jeito você não vai ser nem vendido, né? Vai ser ruim de ser negociado desse jeito, mas apesar de tudo a gente ainda confia no seu trabalho. A gente confia que você pode render mais. A gente confia que você pode jogar mais pelo Vasco. É só você precisa entrar no profissional, de fato, de corpo e alma, né? Payet, sumido de tudo, desaparece em jogo grande, Eu sei que vai muito pela equipe que tem, porque o Payet tá aqui em cima, os outros jogadores do Vasco estão aqui, ó, aqui embaixo. Ele pensa jogada, ele toca no cara, o cara não pensa que ele pode correr atrás e não vai. Às vezes eu vi o Payet tocando as duas bolas pro Piton, que o Piton não acompanhou o raciocínio dele. Tocou uma bola no fundo que o Piton sairia livre na linha de fundo, que era cruzar para a área. O Piton não foi, não conseguiu entender. O Piton tocou nele, ele dominou a bola, olhou pro Piton, tocou de volta, o Piton correu para trás e a bola veio para cá. Cara, é bizonhice isso, né? É difícil, cara, é difícil. O Verratti, cara, não tenho o que falar do Verratti. É o cara que se entrega, o cara que vai, que briga, que faz gol, que faz tudo. Hoje, né, provou mais uma vez que não treme em clássico. É um cara que já meteu alguns 4 grandes do Rio de Janeiro. Ele não treme em clássicos. Isso assim, é difícil você segurar um cara desse pra ficar no Vasco, né? E daqui pra frente agora a gente vai ter problema, né? Porque uma goleada dessa de 6-1 pro Flamengo não pode ficar, assim, não pode ficar elas por elas. Alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa tem que acontecer, alguma coisa tem que passar a acontecer dentro do Vasco para que as coisas mudem. Porque hoje decretou que a gente está brigando para não cair novamente. Isso é certo. Agora a gente tem que começar a cobrar o Pedrinho. A 777 saiu, já é passado, já é outra história. Daqui para frente a gente tem que ir em cima do Pedrinho e ver se ele realmente quer fazer um Vasco bom, que a gente sabe que ele quer. Mas a gente precisa ver concretamente, precisa ver com atitude, precisa ver com resultado. Agora que eu quero ver como é que as coisas vão acontecer. A gente torce para o Pedrinho dar certo, que ele tenha sorte, que ele consiga colocar o Vasco aonde ele quer que o Vasco esteja, onde ele colocou o Vasco quando ele jogou, mas a gente precisa para agora. Não dá para esperar mais. Não dá para esperar. A gente tomou 6-1 do Flamengo. Foi a maior goleada deles em cima da gente. Foi a maior goleada deles em cima da gente no Campeonato Brasileiro. É muito vergonhoso isso que está acontecendo com o Vasco. É muito vergonhoso. O campeonato parou 20 dias. 20 dias. O treinador só foi chegar depois de 10 desses 20. Aí já começou errado. Ele só foi chegar depois dos 10 de 20 dias que a gente tinha.
Treinou 10 dias. Fez a mesma coisa que o Ramon Dias fazia antigamente. Só que sem disposição. Cara, alguma coisa de muito errado tá acontecendo. Outra coisa que eu queria falar. Vou até voltar aqui para a escalação para eu poder falar aqui com mais propriedade. Léo Jardim, dá para ficar no Vasco. Por que que dá? Porque quando aperta, o cara mantém o nível dele da mesma forma. Tem algumas falhas? Tem, às vezes tem, mas o cara ainda consegue entregar alguma coisa. O Maicon é um jogador experiente, eu acho que é um bom reserva. Não defendi aqui a titularidade do Maicon, mas não dá. João Vitor, eu acho que sendo bem aproveitado, também dá para ser um bom reserva, né? Léo Pelé, não dá. Não dá. Não dá, não dá, não dá. Léo Pelé não dá para jogar com a camisa do Vasco. Não tem condições de jogar com a camisa do Vasco. Porque ele treme com a torcida a favor, mano. Já vi vários jogos dele em São Januário que o cara treme, com o caldeirão lotado, ele treme. Caldeirão lotado a favor dele, ele treme. Hoje não foi diferente. Sabe? Puma Rodrigues, não dá. O cara que joga com a torcida. Cara, não vou nem falar por todos os jogadores, mas o jogador que entra no Vasco para poder jogar com o São Januário lotado a seu favor, o cara não render, o cara não pode jogar no Vasco. Se o Léo Pelé não serviu para o São Paulo, ele não vai servir para o Vasco. Com todo respeito. Se o Galdames não serviu para o Génova, não vai servir para o Vasco. Desculpa, mas não vai. Se o Maicon não serviu para o Santos, não vai servir para o Vasco. Sabe? São só esses caras que eu falei, mas tantos outros que tem aí dentro. David, Adson, né? Matheus Cocão, Rossi, Cleiton, Hugo Moura, Rojas. Gente, se esses caras não deram certo, não serviram para outro time, estavam encostados em outro time, não vai dar certo no Vasco, não adianta. Não adianta. Foram gastos aí mais de 200 milhões de reais para esse elenco porco que a gente tem. Para esse elenco fraco que a gente tem. Olha mais um vexame que a gente está podendo passar. Eu nem fico nem puto mais, eu fico desanimado. Mas puto eu não fico mais. Não tem condição de ficar puto mais com o Vasco. Quando a gente acha que as coisas vão caminhar, as coisas não caminham. O Vasco precisa urgentemente parar tudo. Os paralelos do Vasco, tudo. Tirando as coisas que é para ajudar os outros, como a galera do Sul. Que isso aí é importante, tem que se continuar. Mas tudo, as causas sociais que a galera fica postando em rede social, tudo, esquece tudo. Foca na porcaria do futebol. Foca na merda do futebol. É o futebol que dá retorno. Se o futebol for bem, o resto das coisas vai bem também. Mas se o futebol tá mal, cara, não inventa de ficar fazendo as outras coisas bem que não vai colar. O torcedor não quer isso mais. O torcedor tá de saco cheio disso já. Então, foca na merda do futebol. Pedrinho, a gente ama você, cara. Mas foca no futebol, pelo amor de Deus. Não faz que nem esses caras antigamente estavam fazendo, não. Foca no futebol, que a gente precisa urgentemente voltar com o Vasco para onde ele deve. Quer brigar por títulos. A gente não está acontecendo. É uma promessa atrás da outra. A gente não consegue fazer com que isso aconteça. De fato. Nem com dinheiro. Eu já vi o Vasco se ferrar sem grana, mas com grana é a primeira vez, mano. Então foca no futebol. Esquece os paralelos. Pelo amor de Deus. Esquece os paralelos. Esquece. Só quando é para ajudar causa séria como é a do Sul. Aí beleza, sem problema. Agora, as outras causas, mano, esquece essa porcaria. Esquece. Foca no futebol. Depois que o futebol estiver andando certinho, aí tu briga pelas outras. Porque não tem como a gente brigar por tudo e não brigar pela gente. Não tem como a gente brigar por tudo e deixar o Vasco morrer no futebol. Não tem como. Vários torcedores de outros times chamam a gente de ONG. Por quê? Porque o Vasco faz isso. O Vasco se preocupa com a porrada de gente, menos com ele. Menos com a sua torcida.
Cria vergonha na cara, Vasco. Cria vergonha na cara, né? Porque tá difícil demais aguentar esse cabelo de baga que tá vestindo a cabeça do Vasco. Tá muito ruim. Tá muito ruim. Mais uma vez, mais um ano, o Vasco é seríssimo candidato a cair para a segunda divisão. Isso a gente está na sétima rodada do campeonato. Seríssimo, seríssimo. E agora tem que se ficar em cima do Pedrinho. Com todo respeito, obviamente, é ídolo do clube, mas ele que está na frente, ele que precisa ser cobrado justamente, não injustamente, né? Tem que ser cobrado justamente por aquilo que ele está fazendo, né, a partir de agora, já que hoje foi o primeiro jogo dele como já responsável pelo futebol. Enfim, galera, é isso, né? Muito puto com o resultado, né? Assim, com a maneira que foi, né? O resultado, a gente não jogou nada mais uma vez e as coisas acontecem da pior maneira possível. Beleza? Deixa o like, compartilha, comenta e se inscreve aí também para ajudar a gente a alavancar o nosso canal aí. Beleza, galera? Tamo junto, valeu. Se é possível, tenha uma boa semana. Valeu!